Estava aqui pensando, qual foi a última vez que eu fui para um casamento? Faz tempo, hein? Faz um tempão que eu não vou num casamento. Eu tava achando que as pessoas nem casavam mais. Porque esses dias atrás, um rapaz que veio lá de Moçambique acabou de chegar, achou uma moça, noivou e casou. Que rapaz é esse? Ele é PCD. O que é PCD? É uma pessoa com deficiência. É esse moço aqui, o cadeirante da África. Sim, senhores e sim, senhoras. Ele veio para o Brasil e já casou. Rápido ele, né? É sobre ele que eu vou falar aqui hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Meu suquinho de laranja aqui para eu contar essa história para vocês, que é uma história que me chamou bastante atenção. Me chamou a atenção por vários motivos. Porque é tão interessante a gente saber que os youtubers moçambicanos, por mais que eles não queiram, eles entram aqui nos nossos comentários. É como eu já disse em alguns vídeos aí atrás, se você não quer ser incomodado, se você não quer ser vítima de fofoca, essas coisas, não entre para as redes sociais. Não tem jeito. Mas o comentário de hoje é sobre esse moço, eu até anotei o nome dele aqui, porque ele tem um nome um pouco diferente. E o nome dele é Molde Ibrahimo. Me parece-me que é assim, o Molde Ibrahimo, ele nasceu no norte de Moçambique, num lugar chamado Nacala, Porto, e ele chegou no Brasil em agosto, então já faz alguns meses que ele está aqui. Ele já está casado, mas ele não era casado quando ele chegou aqui. O que acontece é o seguinte, o que eu fiquei sabendo é que quando ele criou o canal dele lá em Moçambique, ele ficou bastante conhecido, e a ideia do canal dele, a princípio, era para falar sobre as questões de mobilidade que existe na África e que existe no Brasil. Qual a diferença do tratamento, qual a diferença das conquistas de direito que ele tinha como um cidadão PCD, uma pessoa com deficiência. E a proposta do canal do Molde, eu estava lendo e eu gostei muito, porque existem sim criadores de conteúdo cadeirantes no Brasil e no mundo. Existem conteúdos de cadeirantes que viajam pelo mundo para falar como é o tratamento nesses países. E aqui no Brasil também tem inúmeros criadores de conteúdos que são cadeirantes. E aí, gente, eu estava vendo que ele chega no Brasil em agosto, não demora muito, ele casa aqui no Brasil. E acho que não sei se ele já estava namorando quando ele estava em Moçambique, ele conheceu a moça aqui, enfim, eu não sei. Sei que ele já casou. Mas por que eu vim aqui falar sobre esse moço? Porque já fizeram conteúdos falando dele, inclusive detonando o rapaz pelo fato dele vir para o Brasil. O fato dele vir para o Brasil é um direito, gente. Qualquer pessoa do mundo pode vir para o Brasil. A conquista de viajar é a conquista do ser humano, está na Constituinte, está nas leis. Qualquer pessoa do mundo tem o direito de viajar. Ele, se tiver dinheiro, é claro que ele vai viajar, é um direito. Mas as pessoas também têm direito de fazer crítica. Embora eu sempre acho que a crítica ela deve ser feita com muito cuidado. Eu estava observando que os vídeos dele do casamento e da chegada no Brasil recebeu inúmeras críticas. E eu também observei que as pessoas foram cruéis nos comentários. O que eu queria dizer para essas pessoas que elas fazem comentários pesados e cruéis, que comentário criminoso da cadeia. A internet não é um terreno sem lei. Existe lei, sim. Então você que gosta de fazer comentário pesado, violento, lembre-se que você pode ir para a cadeia. Não é uma brincadeira, gente. Isso é sério. A internet não é um terreno sem lei. E uma pessoa como ele, o Molde, que é uma pessoa com deficiência, ele tem muitos direitos. Aqui no Brasil, o Brasil é um país que preserva, sim, o direito das pessoas com deficiência. Então, existem grupos, existem sindicatos que lutam pela causa das pessoas que são portadoras de deficiência. Então, tome muito cuidado com os comentários que você faz. O Molde hoje mora em Manaus, me parece que ele mora em Manaus, é casado atualmente,
e segue fazendo os conteúdos dele. Mas quais foram as críticas pesadas que eu li? E uma das críticas mais duras e severas que eu percebi foi quando falaram sobre os benefícios que uma pessoa portadora de deficiência física tem no Brasil. Uma pessoa portadora de deficiência, ela tem direitos aqui no Brasil, sim, inclusive direito à aposentadoria, direito a alguns benefícios que exigem pelo INSS, a LOAS, enfim, são alguns tipos de benefícios que uma pessoa portadora de deficiência ela tem aqui no Brasil. Mas eu estou falando de brasileiros com deficiência. Agora, estrangeiro é um pouco diferente, não é tão simples assim de conseguir benefícios aqui no Brasil. As pessoas assim, pegaram muito pesado nessa questão de que ele estava vindo aqui no Brasil para conseguir benefícios. Bom, então, só para a gente deixar claro algumas coisas, que um estrangeiro aqui no Brasil, ele pode conseguir benefício? Pode, mas não é com tanta facilidade assim que acontecem as coisas. É muito importante destacar para o molde e para inúmeras pessoas que moram no Brasil, que são portadoras de deficiência, e que a lei mudou e muitas coisas, muitas conquistas vieram. Por exemplo, hoje, um portador de deficiência ele pode trabalhar dentro de uma empresa, ele pode dar aula, ele pode trabalhar no banco, ele pode trabalhar na área de segurança, na área de cozinha. Enfim, não existe limites para uma pessoa que seja PCD. Então, quando as pessoas estão lá dizendo que o molde veio no Brasil para conquistar benefício para se aposentar aqui, o molde ele pode ter um emprego aqui no Brasil como PCD, uma pessoa com deficiência. Pessoas com deficientes são contratadas, existem empresas especializadas, organizações que se organizam para contratar pessoas com deficiência para encaminhar para as empresas. É claro que hoje ele é um criador de conteúdo, de repente ele quer somente trabalhar com criação de conteúdo, e eu acho a proposta do molde muito interessante. Eu acho a proposta do canal dele é muito legal. Mostrar como é a vida de um cadeirante aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Falar sobre leis, falar sobre benefício, falar sobre inclusão. Eu penso que a proposta do canal do molde é uma proposta muito boa. E se ele veio para o Brasil com a ideia de vir para o Brasil, formar uma família para trabalhar, ele é bem-vindo. É um direito que ele tem. Qualquer pessoa do mundo pode vir morar no Brasil, em qualquer parte do mundo. Isso não significa que ele está vindo aqui para se aproveitar, para conseguir um benefício. Não é nada disso, que não é tão fácil assim conseguir um benefício aqui no Brasil. Então a proposta do vídeo hoje é dizer que as pessoas precisam tomar muito cuidado com os comentários que elas fazem de uma pessoa que é portadora de deficiência. Ela tem muitos direitos aqui no Brasil, mas acho que qualquer pessoa, quando você vai fazer uma crítica, eu acho que não é proibido você criticar, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque primeiro que você pode ofender muito essa pessoa pode ficar numa situação muito difícil, porque você não faz ideia do que um comentário mal feito pode fazer com a vida de um criador de conteúdo. Ele pode desistir de fazer conteúdo, ele pode fazer... São inúmeras consequências, e a gente sabe disso. Então eu peço para que as pessoas tomem cuidado. Se você quer fazer uma crítica ao molde, pelo fato de ele vir aqui para o Brasil, ele ser um cadeirante, e ele tem todos os direitos de vir para o Brasil e constituir uma família e ter uma esposa, cuidado com o que você escreve, muito cuidado. Porque se ele eventualmente copia um comentário daquele, faz um print e leva, ele pode entrar com processo contra você. Então tome muito cuidado, a internet não é território sem lei. Existe lei, sim. Se você escreve o que você quer, você também vai pagar pelo preço. Cuidado com o que você escreve lá nos comentários. Quanto ao molde, eu desejo ele boas-vindas. Eu desejo para você que você tenha uma vida boa aqui no Brasil, que você consiga construir teu futuro aqui. Se era um sonho de você ter vindo, é muito mais difícil. Imagina, gente, você ser um PCD, uma pessoa com deficiência. A vida do molde como pessoa com deficiência não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Agora, eu imagino que em Moçambique era muito mais difícil. Então, se ele teve oportunidade, se as pessoas ajudaram ele, ele veio, por que não? Qual o problema dele vir para cá? Eu só desejo boa sorte para ele. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.